Então, nós temos falado neste mês de setembro, mês dos impossíveis, que para Deus não há nada impossível. Todo mundo sabe disso, até quem não vem na igreja. Mas a Bíblia fala de 3 coisas, sim, que são impossíveis. Eu queria falar sobre elas hoje. Aqui em Hebreus, no capítulo 6, falam de 2 delas. Primeiro, no versículo 4, a Bíblia afirma, dizendo: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, que significa vergonha. Então o primeiro impossível que a gente vê aqui é quando a Bíblia diz que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, aqueles que tiveram uma experiência gloriosa com Deus, que foram um expoente nas mãos de Deus, Deus deu a eles revelações extraordinárias, e essas pessoas recaíram, ou seja, elas voltaram para de onde Deus havia tirado, do lamaçal da onde elas saíram, como está escrito lá em 2 Pedro capítulo 2, a porca lavada que voltou ao lamaçal, ou o cão que voltou ao seu próprio vômito, que comeu o seu vômito. Assim, essas pessoas que um dia estiveram numa experiência gloriosa com Deus, mas decidiram voltar para o lamaçal de onde estavam, está escrito que é impossível que elas sejam outra vez renovadas para o arrependimento. Não é, e não está escrito que seja impossível que elas sejam salvas, mas é impossível que essas pessoas um dia voltem a ter uma experiência tão gloriosa como aquelas que um dia elas desprezaram. Por isso, quanto maior é a experiência que você tem com Deus, mais você tem que se apegar com Ele, porque se um dia você desprezar ela, está escrito que é impossível que você um dia possa voltar a tê-la novamente. Entende sim ou não? É impossível que encontre a mesma experiência. A pessoa pode até voltar a ser salva, ela pode até voltar a ter outras experiências com Deus, mas de acordo com o que nós lemos aqui, é impossível que ela volte a ter uma experiência tão gloriosa quanto a que elas um dia tiveram. Percebe sim ou não? Mas isso não significa que aquelas pessoas que estão de repente me ouvindo agora, que já foram expoentes na mão de Deus, já foram tão usados por Deus, não significa que você deve agora se entregar pelo fato de você achar que nunca você voltará a ser tão usado por Deus como antes, porque tudo vai depender da entrega da própria pessoa. Entende sim ou não? Porque embora esteja escrito que seja impossível, há sempre uma chance dela encontrar no coração de Deus uma oportunidade. Amém, gente? Agora, no versículo 18, está escrito: para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então a segunda coisa que a Bíblia afirma que é impossível é que Deus minta. É impossível Deus mentir, porque se Ele mentir, Ele deixa de ser Deus. Então é impossível que Deus minta. E como está escrito aqui, essa é a âncora da alma daqueles que creem nele. O que é uma âncora? Você deve... Não é preciso, obrigado. Você deve conhecer aquele metal pesado, né? Que o navio, quando ele está
quando ele para, por exemplo, quando ele vai ancorar num porto, ele lança aquela âncora no fundo do mar, que vai mantê-lo o quê? Firme. Se vier uma tempestade, se vier um vento forte, aquela âncora é o que vai impedir que o navio bata nas pedras e se arrebente. Então, o que mantém o cristão firme nos dias de tempestade é isso aqui. Isso é a âncora de quem é fiel a Deus, a certeza de que Deus não mente. Esse pensamento de que Deus não mente é a âncora que vai te segurar nos momentos de tempestade. Quando vierem as lutas, quando vierem as tempestades, você vai sempre lembrar: Deus não mente. Se Ele disse que estaria comigo, então Ele estará comigo. Ele não mente. Se Ele disse que eu não passaria por uma tentação além da que eu posso suportar, então eu tenho certeza que eu posso suportar essa tentação. Essa é a âncora que mantém o barco no lugar, que mantém você firme na fé, a certeza de que Deus não mente. Este é o segundo impossível. Amém, gente? Porém, eu queria dar mais atenção hoje ao terceiro impossível, que está no livro de Lucas, capítulo 17. Embora esses dois primeiros também sejam coisas muito profundas, e a gente pode até um dia, quem sabe, se o Espírito Santo permitir, tirar para falar sobre cada um deles. Mas eu queria hoje que você desse mais atenção a esse terceiro impossível que a Bíblia afirma. Em Lucas 17, versículo 1, nas palavras do próprio Senhor Jesus, Ele disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona, que é uma pedra de moinho, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Amém? Então a terceira coisa impossível que a Bíblia afirma é que não haja escândalos. Em algumas traduções está escrito que não haja tropeços. Portanto, escândalo e tropeço, nesse contexto, são a mesma coisa. O escândalo são aquelas coisas que acontecem e fazem as pessoas tropeçarem na fé. É tudo aquilo que faz com que a pessoa que tem bons olhos deixe de ter bons olhos. Quem tem um coração limpo, suje o coração. Quem está firme na fé se desmorone, fazendo tropeçar. Então Jesus afirma que isso é impossível de acontecer. Tanto é que ele não pôde impedir que acontecesse até mesmo no meio dos seus próprios discípulos. Todos sabemos, por exemplo, que Judas traiu Jesus, vendendo o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E o que foi isso? Um escândalo. Imagine as pessoas saberem que um discípulo tão próximo de Jesus, que tomava conta das ofertas, era ladrão e ainda havia traído o próprio Senhor Jesus. E não só este escândalo, mas o escândalo de um discípulo ter se suicidado, que tinha visto tantas coisas gloriosas por parte de Jesus, que teve o privilégio de sentar à mesa e participar da ceia servida pelo próprio Senhor Jesus, e cometer o suicídio, e cometer os atos que ele cometeu. Então, escândalo não são coisas dos nossos dias, são coisas que sempre existiram, porque sempre existiu o joio no meio do trigo, sempre existiu os bodes no meio das ovelhas, sempre existiram as nécias no meio das prudentes. Então, por conta disso, é inevitável que os escândalos apareçam. E quando vêm os escândalos, é inevitável que muitos acabem tropeçando por conta desses escândalos. Percebe, sim ou não? Então, diante disso,
diante de uma informação tão importante, de uma afirmação tão importante, o que é que Deus espera? Por que que Jesus está mostrando isso para a gente? Por dois motivos. Primeiro, para que nós não venhamos nos tornar esse escândalo. Porque ele diz que é impossível que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vem o escândalo, a ponto dele chegar a comparar, de dizer que era melhor que essa pessoa amarrasse uma pedra de moinho, que pesa cerca de 500 quilos, meia tonelada, amarrasse ao pescoço e se lançasse no mar. Imagine uma morte terrível como essa, uma pessoa presa a uma pedra de 500 quilos no fundo do oceano, no fundo do mar. Mas pior do que isso, é a pessoa ser um motivo de escândalo para o Evangelho de Jesus. É fazer um pequenino, uma pessoa sequer tropeçar. Imagine muitas. Então, por isso, com essa advertência, todos nós devemos ter essa responsabilidade de não sermos nós. Está escrito que eles vão acontecer, mas que não seja eu, que não seja você, a ser o motivo do escândalo. Porque com certeza essa pessoa irá pagar diante de Deus. Imagine, pessoal, Jesus vir ao mundo, sofreu o que ele sofreu, usar pessoas para que aquela pessoa incrédula se converta, usar todos os meios possíveis para aquela pessoa chegar até Jesus, estar lá firme, inocente, buscando a presença de Deus, e de repente uma pessoa escandaliza ela, e essa pessoa, diante de todo o sacrifício que Jesus fez por ela, essa pessoa se afastar da presença de Deus por causa dela. Imagine como isso não será cobrado diante de quem? Diante dele. Agora é claro que, olhem para mim por favor, você não pode pensar que para ser um motivo de escândalo isso é só os oficiais da igreja. Eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não tenho nenhuma responsabilidade na igreja. Mas o escândalo não é só do pastor, do bispo, do obreiro. É claro que quanto maior a responsabilidade espiritual que nós temos, maior o dever de ser exemplo. Mas isso não está limitado somente a nós. Porque enquanto um escândalo de um oficial da igreja pode fazer tropeçar alguns dentro da igreja, aqueles que não são oficiais, que são membros, mas que convivem com incrédulos, que vivem no meio de incrédulos, pode ser o motivo desses incrédulos nunca se converterem. Você sabe que tem pessoas que odeiam os evangélicos, tem pessoas que não suportam ouvir falar da palavra de Deus, porque ela teve experiências terríveis com gente evangélica. Tem gente que tem um verdadeiro nojo só de ouvir falar do evangelho, porque teve experiências com pessoas que eram evangélicas e que fizeram coisas que a decepcionaram. E hoje, qualquer pessoa que se aproxime dela para falar de Jesus, elas têm repulsa. Essa alma, se ela nunca se converter, será cobrada da pessoa que fez ela ter esse pensamento. É claro que ela será responsabilizada também. Ela também será responsável pelos seus pecados. Mas aquele que fez ela ficar assim também será responsável. Porque Jesus afirmou: ai daqueles por que vem esse escândalo. Então é muito importante que você entenda o seguinte: a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus, se entregou a Ele, você tem uma responsabilidade de ser um exemplo para aqueles que não aceitaram Jesus. Amém? Todos nós temos. Essa é a primeira coisa que Ele espera. E a segunda, qual é? É não sermos nós os que vamos tropeçar. Por isso, Ele afirma aqui no versículo 3, olhai por vós mesmos. O que Ele quis dizer com olhai por vós mesmos? Precisa alguma tradução para isso? O que significa olhar para você mesmo? É não olhar para os outros. Se você não quer ser o motivo de escândalo, mas também não quer ser o que vai se escandalizar com o erro dos outros,
Olhe para você mesmo. Porque você não pode ser como aqueles que um dia se espelharam em alguém e tiveram a impressão de que o seu espelho quebrou. Pessoas que diziam: ah, fulano era meu pai na fé. Olha que há um versículo em que Jesus diz: não chamai ninguém por pai, porque pai é um só, que é Deus. Ah, fulana é minha mãe na fé, fulano é meu pai na fé. E o pai na fé dela caiu. E ela caiu junto. Porque quando você está agarrado a uma coisa, se aquela coisa cai, você cai com ela. E quem está agarrado ao homem, quando o homem cai, ela cai junto. Por isso é que a nossa fé tem que estar, como disse o apóstolo Paulo, lá em Hebreus mesmo, no capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Porque Ele é o único que não irá cair, Ele é o único que não irá lhe decepcionar, Ele é o único que é perfeito e que você poderá se espelhar nele. Porque no mais, você pode até admirar certas pessoas, mas sempre sabendo que ela é tão falha quanto você, e que perfeito é só quem? É só Jesus. Então, se você não quer tropeçar na fé, você pode até gostar muito de pessoas que lhe serviram de exemplo, mas essas pessoas te ajudaram na altura em que você precisava. Agora, a sua fé tem que estar pautada naquele que te salvou, que é Jesus. Porque esse sim é que vai estar com você até o fim. Amém, gente? Então, é nesse espírito, é nesse pensamento que Jesus trouxe essa advertência. Porque, infelizmente, no decorrer de todos esses anos, muitos que começaram conosco já não estão mais. Você com certeza já viu muitos caindo pelo caminho. Mas faça uma avaliação sobre a sua fé. Será que por ver tanta gente deixando a fé, será que por ter visto tantos escândalos, você não mudou? Porque pode ser que você até não saiu da igreja por causa dos escândalos. Pode até ser que você não, nesse tropeço, não caiu, mas se feriu. Sabe quando você dá um tropeço numa pedra? Você não cai, mas arrebenta a tampa do dedo? Talvez isso aconteceu com você. Você não caiu, mas você está ferido, está sangrando. Você deixou de ter os bons olhos que tinha antes. Talvez você já não tem mais aquele ritmo que tinha antes. Talvez servia a Deus e hoje já não quer mais nenhum compromisso com a obra de Deus. Era uma pessoa dedicada, hoje é uma pessoa que já não tem mais a mesma dedicação de antes. E você mudou, não é porque mudou o seu tempo, não é porque mudou a sua saúde. Há pessoas que não servem mais a Deus porque antigamente eram mais jovens, hoje já são pessoas de muita idade. Mas não é o seu caso, talvez. Talvez o que envelheceu você foi ter visto alguém cair, alguém te decepcionar, foi ter visto escândalos. E se você está ferido, é muito fácil que desse estado que você está, você caia. Por isso Ele quer recuperar você, Ele quer restaurar você, para que você não deixe que os escândalos lhe corrompam. Imagine se os demais discípulos tivessem abandonado a fé por causa do escândalo de Jesus, de Judas. Imagine se eu tivesse deixado me levar pelo escândalo daqueles que caíram ao meu lado. Não, meu irmão. Esses escândalos que acontecem só servem para nos alertar de uma coisa. Versículo 3. Olhai por nós mesmos. Amém? É isso que Jesus está dizendo. Olhe para a sua fé, guarde a sua fé, proteja a sua fé, para você não se juntar com aqueles que cairão no meio do caminho. Amém? Fiquem de pé, por favor.